Olá, meninas! Boa tarde! Vamos para a nossa revisão de geometria. Eu coloquei aqui alguns exemplos de figuras planas para a gente calcular a área. E eu vou dizer para vocês qual que é a fórmula da área. Então, vamos lá. A área do retângulo é igual a base vezes altura. Base vezes altura, ok? Qual que é a base desse nosso retângulo? 4. Qual que é a altura dele? 5. Então, a gente calcula. 20. 20 o quê? Vai depender do seu objeto. Vamos supor que aqui é centímetro. Então, vão ser 20 centímetros quadrados. Lembrando que área sempre em medidas em centímetros, metros quadrados, ok? Agora o quadrado aqui, vamos ver como se fosse em metro. Qual que é a fórmula da área do quadrado? L ao quadrado, ou seja, L vezes L, porque o lado é igual. Então, 2 ao quadrado, ou 2 vezes 2, que é 4. Aqui estamos em metro, então, metros quadrados. Agora, o losango é um pouco diferente. A área do losango é igual a diagonal maior vezes diagonal menor dividido para 2. Isso aqui, ó, é diagonal maior e menor, ok? Então, aqui nós temos uma diagonal maior, 4, a menor, 3, e divide por 2. 4 vezes 3, 12, dividido por 2, igual a 6. 6 o quê? Vai depender do enunciado. Vamos colocar aqui metro também. Então, 6 metros quadrados. No caso, o enunciado vai mostrar para vocês se é metro, centímetro, decímetro, decâmetro, enfim, por aí vai. Agora vamos para a área do trapézio. A área do trapézio é base maior mais base menor vezes altura sobre 2. Por quê? Porque quando você soma a base maior, a base menor e divide por 2, você faz uma média das duas bases, para que ele se torne uma figura como se fosse um retângulo ou quadrado, enfim. Então, qual que é a base maior? 8. Qual que é a base menor? 3. Qual que é a altura? Aqui nos falou, 4. E divide por 2. 8 mais 3, 11. Vezes 4, dividido por 2. 11 vezes 4, 44, dividido por 2, 22. Vamos colocar aqui centímetros quadrados. Isso aqui eu tô colocando só para ilustrar para vocês e reforçar isso daqui, ó. Centímetros quadrados, porque isso é importante. Agora, a área do paralelogramo. A área do paralelogramo é a mesma de um retângulo, base vezes altura. A diferença é que a altura do retângulo é aqui, enquanto a do paralelogramo é dentro da sua forma. Então, vamos lá. Base 6 vezes altura 4. Quanto nós temos? Deixe aí nos comentários. Agora, vamos para polígonos regulares, né? Utilizei aqui um hexágono para exemplificar para vocês. A área de um polígono regular é o semiperímetro, no caso, com P, vezes apótema. O que é o semiperímetro? O semiperímetro é você somar todos os lados, como de um perímetro, e dividir essa soma por 2. Aí você obtém o semiperímetro. E o apótema é isso daqui, ó. É da ponta até o meio. No caso, na base, o meio da base até aqui.
Isso daí, se tiver uma questão dessa, vai mostrar, mas eu acredito que não vai ter, tá bom? Eu acredito que não vai ter de hexágono porque ela não trabalhou isso o suficiente. Mas é bom você saber, entendeu? E qual que é a fórmula disso, então? Tem uma fórmula específica onde a gente pode simplesmente substituir? Tem sim. A área é igual ao número, no caso, o número de lados, vezes o valor do lado, vezes a apótema, tudo isso sobre 2. Então, vamos calcular a área, número de lados. Um hexágono, então, ele tem 6 lados. Qual que é o valor de cada lado? Aqui, coincidentemente, é 6. Qual que é o valor do apótema? 5. Tudo isso sobre 2. 6 vezes 6, 36. Vezes 5 sobre 2. 36 vezes 5, 180. Sobre 2, 90. Agora, do círculo, a área é igual a π r ao quadrado. R é o raio é a metade do diâmetro. Diâmetro, raio, ok? Aqui já nos foi informado que o raio é 5, então 5 ao quadrado. E quanto vale π? Se for um valor diferente, o enunciado vai dizer, mas normalmente arredonda-se para 3,14, ok? E aí basta fazer a multiplicação, que é bem simples, né? 5 ao quadrado é 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25, vezes 3,14, obtendo um total de 78,5. Não preocupem com essa questão da multiplicação aqui, eu não estou me aprofundando em, vou fazer a multiplicação, porque pode usar calculadora, então, sim, tranquilo, ok? Essas são as fórmulas das figuras planas. Agora nós vamos juntas resolver algumas questões para fixação. Se vocês quiserem, podem pausar o vídeo, responder no caderno e depois dar play no vídeo para assistir e ver se está tudo certo. Vamos lá. Um quadrado tem 52 centímetros de perímetro. Responda. Qual a medida do seu lado? Qual a área desse quadrado? Então, vamos lá. Se nós temos um quadrado e sabemos que o perímetro dele é 52, isso significa que a soma de todos os seus lados dá quanto? 52, muito bem. Então, como que nós vamos calcular? Apenas fazer 52 dividido pela quantidade de lados do quadrado, que no caso são 4 lados. Com isso, a gente obtém 13 centímetros. Ok, descobrimos o lado. Com o lado, nós conseguimos calcular a área desse quadrado. Qual que é a fórmula de área? L ao quadrado. Então, 13 ao quadrado. E aí, nós vamos obter um total de 169 centímetros, o quê? Centímetros quadrados, muito bem. Agora, vamos para a segunda questão. Vamos para a segunda questão aqui agora. Um quadrado tem 36 centímetros de área. Responda, qual a medida do lado do quadrado? Qual o perímetro desse quadrado? Então, agora a gente já recebeu diretamente a área. A gente sabe que a área do quadrado é equivalente ao lado vezes o lado, ou melhor, L ao quadrado. Então, se nós já sabemos que esse resultado é 36, como nós vamos saber qual que é o valor do lado individualmente? Fazendo a raiz de 36. Nós sabemos, né, que a raiz de 36 é 6. Qual que é o perímetro desse quadrado? Perímetro é a soma de todos os lados. Então, perímetro é igual a 6 mais 6 mais 6 mais 6. Como todos os lados são iguais, a gente poderia dizer também que é 6 vezes 4. Muito simples, não é? 24. Prontinho. Um retângulo possui 12 centímetros de comprimento e 7 centímetros de altura. Vamos fazer aqui o retângulo para ficar mais fácil de visualizar. 12 de comprimento, 7 de altura. Qual a área desse retângulo? É só a gente fazer 12 vezes 7, que dá 84 centímetros quadrados.
Qual o perímetro desse retângulo? O perímetro é só a gente somar. Então, 7 mais 7 mais 12 mais 12. Dá um total de 38. Um retângulo possui 84 centímetros de área. Responda. Se o retângulo tem 6 centímetros de altura, quanto mede seu comprimento? Então, nós temos aqui um retângulo e nós sabemos que a altura dele é 6 e que a área dele é 84. Então, se a fórmula é área é base vezes altura, nós podemos substituir nela. Então, 84 é igual a base, que nós não sabemos qual o valor, vezes a altura. E quanto que é a altura que nós já temos? 6. Então, 84 dividido por 6, a gente obtém o valor do comprimento, no caso a base, que aqui vai ser 14 centímetros. Qual o perímetro desse retângulo? Agora nós já temos um lado e o outro lado. Então, é só a gente fazer 6 mais 6 mais 14 mais 14, ok? Que dá 40. Vamos agora para o número 5. Um retângulo possui 40 centímetros de perímetro. Responda, se esse retângulo tem 13 centímetros de comprimento, quanto mede sua altura? Então, vamos pensar assim, o perímetro é a soma de todos os lados, não é? E nós já sabemos que essa soma é igual a 40. E nós sabemos também que dois lados desse retângulo valem 13. Ok? Então, basta a gente colocar 13 mais x. E aí a gente faz 13 mais 13, 26. Vamos fazer o 40 menos o 26. E aí nós vamos obter x. É igual a 14. Isso significa que esse lado aqui vale 14? Não. Porque nós temos dois lados, não é mesmo? Então, o que a gente faz? A gente, para descobrir o lado, a gente vai dividir o 14 por 2. E aí nós temos que o lado é 7. Ok? Agora, qual é a área desse retângulo? A área é o 13 vezes o 7. 7, perdão. Quanto que teremos, então? 13 vezes 7, 91 centímetros quadrados. Ok? Um triângulo tem 7 centímetros de base e 9 centímetros de altura. Qual sua área? Vamos ver aqui o triângulo. 7 centímetros de base, 9 de altura. Estou aqui apenas simulando, não sei qual tipo de triângulo é, ok? Mas vamos lá. A área do triângulo é calculada como base vezes altura dividido por 2. Então, 7 vezes 9 sobre 2. 7 vezes 9, 63. Dividido por 2, 31,5. Ok? Agora, vamos ver uma questão com um enunciado semelhante à da outra questão que nós tivemos no trabalho, ok? O peso de um salão, 10 metros por 12 metros, será revestido com peças de cerâmica, 24 por 20 centímetros. O rodapé é vendido em peças de 25 centímetros de comprimento. Qual a área do salão? Para calcular a área, basta multiplicar 10 por 12. Então, 10 vezes 12, temos então 120 metros quadrados, ok? Qual o perímetro do salão? Basta somar todos os lados. Então, 10 mais 10 mais 12 mais 12. Obtendo um total de 44 metros. Quantas peças de cerâmica serão necessárias para o piso? Para isso, primeiro a gente tem que calcular qual que é a área de cada peça de cerâmica. Então, a gente simplesmente vai fazer aqui quais os valores? 24 vezes 20. 24 vezes 20. Temos um total de 480 centímetros quadrados. Porém, a área do nosso salão está em metros quadrados.
Como que a gente vai transformar esses metros quadrados em centímetros quadrados? Vamos lá. Para a gente transformar metro em centímetro, basta multiplicar por 100. Porém, não são metros e centímetros, são metros quadrados e centímetros quadrados. Isso significa que a gente tem que multiplicar por 100 vezes 100. Então, nós temos aqui, ó, em metros, 120, não é? 100 vezes 100. Quantos zeros tem para a gente acrescentar? 1, 2, 3, 4. 4 zeros. 1, 2, 3, 4. Esse é o número que nós temos agora, ok? 1.200.000 centímetros quadrados. Centímetros quadrados. Então, agora a gente já sabe o total da área em centímetros quadrados do nosso chão. E sabemos a área de cada piso. Como que a gente vai fazer para descobrir quantos pisos vai utilizar? Basta fazer isso aqui dividido por isso aqui. Aí você pode cortar o zero, né? Você corta a mesma quantidade que tem aqui, aqui. E aí você faz a divisão normalmente, pode fazer na calculadora. Muito simples. Então, a nossa resposta, 2.500. Ok? Igualzinho do dever, tá bom? Essa aqui é igualzinho do dever. Quantas peças de rodapé serão necessárias? Vamos lá. Se pedir para vocês o rodapé é o quê? É o que vai ser em volta do salão ali. Então, basta a gente ver pelo perímetro, que é 44. 44 metros, mas o rodapé está em quê? Em centímetros. Então, a gente vai fazer o quê? Multiplicar por 100. Ah, mas não tem que multiplicar por 100 vezes 100? Não, porque aqui nós estamos falando de metro, não metro quadrado, ok? Então, para você transformar metro em centímetro, basta acrescentar 2 zeros, ok? Multiplicar por 100. Então, temos agora 4.400 centímetros. E a gente vai dividir isso pelo comprimento de cada peça de rodapé, que aqui é 25. Obtendo, então, precisarão de 176 peças. Ok? Bom, meninas, é isso. Espero que tenha ajudado de alguma forma. Bons estudos, boa prova e até a próxima.